Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 518 e minguando até 772 dias. 16 de maio de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 518, Enoque, o Pai da Vida, parte 56, com o subtítulo A Força da União por Ato Missionário, parte 6. As numerologia, ela pode estar, né, errada em alguns blogs diários, mas eu sempre coloco o que vai valer aquilo que está no título, certo? O meu título, ele mesmo é o tag, né? Eu começo ele com numerologia, né? E depois eu coloco o título, depois eu coloco subtítulo, né? Numerando eles bem especificado, né? Como se fosse uma página para que vocês possam estar relacionando isso em vossas consciências de todas as formas, ok? Faça esse trabalho de conscientização. Se vocês não viram os blogs anteriores, volta Deus do princípio para que você possa ter ciência em tudo que está sendo dito. Relaciona isso na sua consciência para que você possa deixar de ser esta vítima social, ok? É, eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse na descrição do vídeo para que vocês possam ter praticidade, para que vocês possam estar acompanhando isso de todas as formas. Também deixo um título, né, deste blog diário, a abertura dele para que vocês possam estar acompanhando. Também deixo uma referência desse título também na descrição do blog diário, desse blog diário, ok? Eu tenho por hábito colocar 4 blogs, né? O primeiro, um que antecede, um que antecipe, a abertura do título e mais uma referência do título. Tudo na descrição para que vocês possam acompanhar. Também deixo a playlist no card, se vocês acharem interessante acompanhar pela playlist. É muito interessante vocês entender tudo que fora dito dentro deste blog diário. É muito interessante, ok? Vamos então entrar dentro deste blog diário, deste blog diário, né? Fazer leitura, parte do contexto e vir com a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação Cristo e tudo aquilo é tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, dimensões sociais, aquilo que nós já vivemos, aquilo que nós já conhecemos, o submundo de uma certa forma. Podemos entender isso. Submundo, subconsciente são tudo aquilo que nós já aprendemos com essa sociedade, né? Com tudo aquilo que nós aprendemos, né? Geografia, ciência, né? Português, matemática, isso tudo explica o submundo, tudo aquilo que nós subconsciente, aquilo que nós relacionamos com esses nossos corpos emocionais ainda nessa vida, ok? O que passa disso é uma consciência, a consciência ela é uma espiritualidade, a espiritualidade ela vem como vida, mas ela não é vida, ela é uma consciência da vida, ela só pode formar a vida quando ela vem com a palavra, com a vida e com o corpo comum, certo? Então, ela vai formar a vida só
com esses três consciências espiritual, com essas três consciências espiritual. Ela só vai poder formar vida com essa consciência. Significa que você tem uma realidade desse corpo e que você está sendo gloriado com Cristo aqui. Entende? Isso significa só essa formação equivale. Você entende que essa vida, ela vai para fora, ela vai enxergando para fora, para que ela seja glorificada. Nós vamos falar do espaço aqui dentro do corpo, que é essa vida, né? Uma consciência, e vamos criar uma ideologia para ela, um espaço que é dentro do corpo, e nós vamos criar esse outro que tem dentro da sociedade, a sociedade, movimentando, certo? Usando o horizontal norte e o horizontal sul. Quando você move do horizontal sul para o horizontal norte, você cria uma complexidade dessa vida, né? Você se torna emocionalmente mais egoísta, porque você acha que essa emoção é a vida, mas ela não é a vida. Ela representa apenas uma tempestade, um tempo, uma coisa temporal que vai passar. Eu sinto dor, né? Eu sinto tristeza, eu sinto alegria. Isso tudo mostra que nós estamos no tempo, que esse corpo emocional está no tempo, sendo que nós somos uma consciência, nós somos uma consciência. Entende? Quando ele faz esse movimento de dentro para fora, né, na cabeça de uma inconsciência, na cabeça de uma consciência, ela gera uma emoção desse corpo, ela atrai tudo aquilo que tem dentro da sociedade para ela atrai, ela cria uma atração, ela dá uma de coitada, de vítima, ela dá, né? Ela quer dinheiro, ela quer sexo, quer tudo para ela, quer, né, esposa, quer filho, quer tudo para ela, tudo ao mesmo tempo. Então ela vai fazer um movimento trazendo, levando confusão para dentro do corpo dela, entende? O correto é você olhar de dentro para fora, para que você possa respeitar a outras pessoas, aquele outras matérias que está se movimentando dentro desse Cristo, dentro desse tempo, certo? Dentro desse tempo, entenda isso, ok? Então nós vamos criar uma ideologia, né? Já vou tendo dito isso, para criar uma ideologia, eu acredito, por exemplo, ah, é, vertical leste, onde o sol nasce, né, vertical oeste, onde o sol morre, né? Na nossa frente, ela é o norte, segundo os ensinamentos, né, aquilo que nós aprendemos na escola. Mas se nós estamos nos confins do mundo, nós estamos no sul, os nossos olhares correto é olhar para fora, é olhar para o sul, mas aquilo que nós aprendemos na geografia, nós estamos olhando para o norte, mas não, nós estamos olhando para o sul, certo? Nós estamos olhando para o sul. Ideologicamente falando, quando a gente olha para o sul, a gente temos uma consciência dessa vida e temos uma consciência de tudo aquela grandeza que Deus vê. Mas quando a gente está fazendo um movimento desse aqui, por exemplo, horizontal, horizontal, sul para o norte, a gente se torna uma pessoa egoísta emocionalmente. Então, o correto seria nascer do sol, né? Eu esconder do sol e na nossa frente é o sul. Mas aí nós aprendemos que na frente é o norte. Isso mostra que nós estamos olhando só para o nosso umbigo. Vamos dizer isso para que as pessoas entendam. Estes movimentos, ele demonstra que nós estamos olhando só para aquilo que é nossos interesses. É aqui que cria uma sociedade incorreta, com essas informações, trazendo essas coisas dentro da sociedade, formando esses corpos emocionais e egoístas, certo? E quando ele está nessa formação, ele vai ter uma consciência que é dentro e vai ter uma consciência que é fora. Então a visão dele vai estar correta. Olhando por sul e não para o norte, porque o norte ele vai entender, ele vai demonstrar que nós estamos olhando direto para a nossa vida, né, olhando para o nosso interior, para aquilo que é do nosso interesse. Entenda, isso é uma ideologia só para que vocês possam compreender, que vamos falar dentro disso, dentro desse blog diário, ok? Vamos lá. Vamos para a expressão livre. O espaço que reflete dentro não é o mesmo espaço que reflete fora, ok? Isto explica que o horizontal norte força todos os corpos a olharem para dentro de si mesmo e que explica a sua vida própria, gerando uma contradição com todos o que estiverem
por fora deste seu corpo. Este ideal gera uma contradição com os pontos cardeais e que nos fôramos apresentados explicando que o horizontal norte é um espaço da vida que há dentro do corpo. Para compreender, devemos usar a ideologia que o braço direito faz referência ao sol e o sol faz referência à glória de Deus, e esta glória é um desfragmento da vida. Esta vida não é vida, e sim uma consciência desta matéria e que se move sobre a terra, ok? Entenda que é interessante isso. Não é correto eu olhar para dentro de mim, por exemplo, dentro de mim. Eu tenho que olhar o que é dentro da sociedade para mim ter uma consciência naquilo que eu tenho que relacionar o bem socialmente. Então, eu tenho que, à vista, eu tenho que ver. Quando eu estou olhando diretamente para os confins da terra, para o sul, para o nada, eu vou ver todas aquelas pessoas que se movem sobre a terra, certo? E se eu vou ver ela, eu tenho que ter uma consciência nessas matérias que está se movimentando, certo? E se eu fazer ao contrário disso, olhar para dentro de mim, do espaço que está dentro de mim, então eu não vou ter consciência nessas matérias que estão se movendo. Eu vou se tornar as coisas mais egoísta, né? A bússola, segundo os ensinamentos, a bússola ela atrai para o norte. Não, a minha vista ela tem que atrair para tudo, todas as coisas que tem dentro da sociedade, para tudo aquilo que se movimenta. Se eu estiver olhando para dentro de mim, então eu vou estar negando essa ideia, certo? Nós estamos no sul, por exemplo, no sul. Por que que eu tenho que olhar para o norte? A não ser que eu quero gerar uma ideologia, que eu quero gerar uma complexidade sobre esse espaço que há dentro de nós, do corpo. Atrair coisas negativas para mim. Isso fica muito opressivo, muito complexo. O correto é eu entender aquela grandeza de Deus, a terra, a liberdade e todas as pessoas que se movem sobre ela, fazendo uma consciência sobre uma coisa ou outra, ok? Só uma ideologia. Vamos entrar aqui que vocês vão compreender mais ainda. Vamos lá. Vamos para a expressão livre. O espaço que reflete dentro não é o mesmo espaço que reflete fora, certo? O espaço que reflete dentro não é o mesmo que reflete fora. Isto explica que o horizontal norte Isto explica que o horizontal norte força todos os corpos a se olharem para dentro de si mesmo, ok? Vamos mudar aqui, ok? Eu gerei uma complexidade. Eu quero que o espaço de dentro seja o mesmo de fora. Então vamos mudar. O espaço que reflete dentro é o mesmo espaço que reflete fora, quando se trata de uma consciência. Porque aqui eu estou gerando uma contradição, né? Geralmente a ideologia é assim mesmo, porque existe muita complexidade. Do, o que vem movendo, se for uma consciência desabitada, ela não vai ter consciência no que tiver dentro. Então eu dei uma referência. Se eu estou habitado, eu tenho uma consciência, o mesmo ideal que está dentro é o mesmo que está fora. Então vai ser assim: o espaço que reflete dentro é o mesmo espaço que reflete fora. Se tratando de uma consciência habitada, aquilo que eu tenho consciência, na minha visão, né? Esse espaço que é fora é o meu espelho, aquilo que eu estou vendo de mim, da minha consciência, daquilo que eu sou, ok? Entenda isso. E que de uma determinada situação, ele vai estar no tempo, né, de uma certa forma, uma consciência. Então, entenda isso. O espaço que reflete dentro é um espaço que se reflete fora. O espaço que reflete dentro é o mesmo espaço que reflete fora. Explicando a vida, vamos colocar aqui, explicando a vida e a glória de um corpo comum. Aqui é como se fosse uma imagem sua, um espelho, é como que você está te vendo dentro da sociedade, certo? Entenda isso. Aí, o que eu quero dizer mais ainda? Por que que gera uma contradição?
entenda? Quando eu estou falando de um espaço que esteja desabitado, aquele espaço não é o mesmo não é o mesmo que o meu. Então ele vai gerar uma outra forma, certo? Mas se eu estou falando de uma consciência, então eu tenho que especificar um mentor. E se é um mentor que esteja habitado, é o mesmo espaço que é dentro, o mesmo espaço que é fora. Se é um mentor que esteja desabitado, então ele vai se dividir entre uma consciência e outra consciência, certo? Que esteja habitada em que determinada situação, então ele não vai ser o mesmo, né? Então, vai gerar uma harmonia ou não, ou vai gerar uma negação, né? Ou ele vai gerar, quando você trata a pessoa mal, você vai olhar para aquela seu irmão lá, vai ser um reflexo seu, porque por que que a pessoa está me tratando mal, né? Olha para você, você está tratando, você está gerando uma coisa negativa para ele. Entenda, é muito delicado, é muito interessante vocês entenderem em parte, ok? O espaço que reflete dentro é o mesmo espaço que reflete fora. Isto explica que o horizontal norte força todos os corpos a se olharem para dentro de si mesmo, né? O horizontal norte força todo mundo a olhar para a si mesmo, para a sua vida própria, e que explica a sua vida própria, gerando uma contradição com todos os outros, e que estiveres por fora desse seu corpo. Entende agora? Vai gerar uma contradição com o outro. Este ideal gera uma contradição com os 4 pontos cardeais, e que nos foras apresentado, explicando que o horizontal norte é o espaço da vida, explicando que o horizontal norte é o espaço da vida que há dentro do corpo. Para compreender, devemos usar a ideologia que o braço direito, essa ideologia é correta. Braço direito sempre dando referência ao sol, né? O sol, ele faz referência à glória de Deus, né? E essa glória, um desfragmento da vida, que no paraíso de Deus ele foi desfragmentado para a vida. Aqui não, no Cristo a gente foi desfragmentado para a consciência da vida. É uma espiritualidade. E para formar a vida vai precisar da palavra, para dar uma realidade para o corpo, entende? Então essa postura é a correta de você colocar o braço para o sol, apontar o braço para o sol. Então assim, então, a ideologia que nós aprendemos na nossa vida, ela vai dizer que o norte, nós estamos olhando por norte, certo? Norte. Mas a gente estamos olhando para o sul, né, ideologicamente falando. Nós estamos olhando para o sul, porque nós temos que enxergar. O norte, ela vai explicar aquilo que nós estamos olhando para dentro de nós, para dentro de nós. Porque o sul, ele dá uma ideia dos confins, dos confins, daquilo que nós estamos, né, olhando para toda essa grandeza de Deus, ok? Entenda isso. O sol faz referência à glória de Deus, esta glória é um desfragmento da vida, esta vida não é vida, e sim uma consciência desta matéria e que se move sobre a terra, ok? Vamos para o próximo contexto. A consciência vai explicar o que somos e não o que vemos, certo? A consciência vai explicar o que somos e não o que vemos. O que vemos nesta causa vai explicar a matéria e não a consciência e o que somos, pois a consciência vai explicar um espaço de tudo que somos e que vemos sobre uma matéria que se movimenta e não o que somos, consciência dessa matéria. Isto explica que o que estivera na nossa frente é o que vemos e não o que somos, uma consciência desta matéria. Pois, se explicar o que vemos, vai explicar a matéria e o que se move sobre a Terra. Entenda essa ideologia, né? Isto é muito interessante. Vamos lá. A consciência vai explicar o que somos, né? A consciência vai explicar o que somos interiormente e não o que vemos. Se nós estamos olhando, né, não explica que nós vemos, não vai explicar o que nós somos, certo? E o que vemos nesta causa vai explicar a matéria, certo? A matéria. A matéria, quando eu estou olhando para o outro corpo, ela é apenas uma imagem
que está se movendo, é uma imagem que está se movendo, porque eu não sei quem ele é, certo? Certo? Entenda isso. E não, então vamos voltar aqui. A consciência vai explicar o que somos e não o que vemos. E o que vemos nesta causa vai explicar a matéria e não a consciência. E o que somos, a consciência é o que somos, pois a consciência vai explicar um espaço de tudo que somos e que vemos sobre a matéria que se movimenta e não o que somos, a consciência dessa matéria, né? O que vemos vai e não, e não a consciência e o que vemos, pois a consciência vai explicar um espaço de tudo que somos dentro de nós. E que vemos vai explicar a matéria que se movimenta e não o que somos, a consciência dessa matéria. Né? Somos, o que nós somos? A consciência dessa matéria, interiormente. Isto explica que o que estiver na nossa frente é o que vemos, né? O que estiver à nossa frente é o que nós vemos, né? Quando o que nós vemos, vamos explicar isso aqui. O que estiver à nossa frente é o que nós vemos, certo? Você já parou para pensar, por exemplo, olha só, se o que eu quero que vocês entendam nessa ideologia para que vocês compreendam? Ó, vamos tentar explicar isso de uma vez por todas. Por exemplo, o nascer do sol está aqui, né? Leste, vertical leste e vertical oeste, certo? Na nossa frente, nós não temos que olhar para nada, certo? Vamos supor que você resolve olhar para o seu umbigo, então você vai ver a sua vida. A vida, ela sempre tem que estar para trás de nós, para representar este corpo. A vida ela tem que estar para trás de nós, certo? Então ela tem que estar para o norte. O norte fica para cima, ideologicamente. Porque nada, se você tem uma palavra, tem vida, que ideologicamente eu estou trabalhando pela palavra, pela primeira esposa, segunda esposa e terceira esposa. Mas nós temos, antes dos nossos corpos emocionais, antes de nós estar a vida, nós temos palavra, nós temos vida, nós temos corpo. Então, a minha expressão correta é ver tudo que está na sociedade, assim, ó, olhando assim. Se eu olhar para o meu umbigo, eu vou ver apenas os meus atos emocionais. Eu estou falando dessa esposa negada. Você entende o que quer dizer essa ideologia olhando para o sul? Significa que os nossos corpos emocionais, eles são um sentido de três espiritualidades, né? Palavra, vida e corpo. Eu não posso olhar para mim mesmo quando eu quero relacionar a outra pessoa. Eu tenho que olhar para o meu relacionamento social. Eu tenho que dar referência, né, a ele sobre aquilo que eu sou, né, uma consciência espiritual. E essa consciência espiritual, ela está dentro de nós. E se ela está dentro para nós, comparando ao sol, então ela tem que ficar atrás de nós, porque nós somos o limite de três espiritualidades: palavra, vida e corpo, certo? Então, a nossa expressão, ela sempre vai representar o que nós estamos olhando para dentro do sol. E referindo aos pontos cardeais, né, que a mão direita é correta colocar para onde o sol nasce e onde o sol esconde, para dar essa referência daquilo que passa por cima de nós, vertical leste, vertical oeste, né, onde nasce, então é correto fazer isso. Então o que estiver à nossa frente é o que nós vemos e não o que nós somos. É o que nós vemos e não o que nós somos. O que nós vemos, matéria que se movimenta, né? Uma outra consciência que esteja desabitada. Então, o que vier depois, antes de nós, é palavra, é vida e é corpo. Então, ele fica para trás de nós. Se ele fica para trás de nós, é o norte, porque esse norte ele vai fazer uma referência da nossa vida, ideologicamente falando, só para que vocês compreendam o que está dizendo dentro deste contexto, ok? Isto explica que o que estiver à nossa frente é o que vemos e não o que somos, uma consciência dessa matéria. Pois
Se explicar o que vemos, vai explicar a matéria e o que se move sobre a Terra. O que eu quero dizer? Vamos falar isso olha só, essa parte aqui, ó. Pois se explicar o que vemos, vai explicar a matéria. Como é que você explica a matéria? O homem, ele sente atraído pelo sexo feminino, né? E a mulher sente atraído pelo sexo masculino, né? De uma certa forma, certo? E que de futuramente ela tem que relacionar mais a consciência do que o sexo do marido, para que ela possa sentir prazer no seu próprio corpo, para que ela possa ter um relacionamento saudável. É bom você estar sempre lembrando disso, ok? Porque o que acontece? Hoje nós estamos ganhando muita complexidade. As mulheres, ela relaciona mais o sexo do homem, mas para ela sentir bem, ela não precisa relacionar o sexo do homem diretamente. Ela só precisa sentir o corpo dela. O homem, ele já tem a ideia de neutralizar esse seu corpo para ele possa sentir o corpo de sua mulher. Isso trai um relacionamento. Ou seja, o que eu quero dizer? Hoje, ideologicamente, pois isso explica o que vemos. Quando você olha para uma pessoa, você se sente atraída pelo sexo da pessoa, ao contrário, então você vai ficar, você vai, né, isso vai explicar uma matéria, isso vai explicar um sexo, e não vai explicar a consciência da pessoa, certo? Entenda isso. Igual falando que hoje ganha muita complexidade, a maioria dos relacionamentos, eles estão vindo pelo sexo e que é errado isso. Isto é incorreto. Se relacionar a pessoa pelo sexo é incorreto. Porque o sexo, ele representa um tempo, ele representa um momento no tempo. Um momento no tempo. Coisas boas, coisas ruins virão sobre isso. Imagina você relacionar a sua esposa, né, somente o sexo, então, né? Você não vai tolerar, né, você não vai conseguir um relacionamento saudável com consciência, certo? Porque é 30 minutos que explica 23 horas, né, ou 23 horas que não vai dar certo. Você tem que ter essa liberdade, muito bom, tem que ter sim, mas isso não é um relacionamento saudável para um casal. Não é, porque o sexo, pode olhar aí, quando ele está nessa postura aqui da segunda esposa, o que está sendo explicado, ela, ela, dinheiro, sexo, dinheiro, sexo, tudo isso é mais importante. Aí eu vou, aí a esposa vai relacionar isso ao marido, né? Vai ficar muito complexo, vai ficar muito delicado. Agora, relaciona a consciência, esse corpo da mulher, o marido relaciona o corpo da mulher, a mulher relaciona esse corpo para o marido. Você vai ver como é que é. Todos os dois vai ter uma consciência, de forma que o marido vai sentir o corpo da mulher, ele vai sentir o prazer no corpo da mulher, e a mulher vai sentir o prazer na consciência do marido. O quê? É momentos, são momentos. Pode olhar aí, até mesmo o sexo, ele pode representar isso, que tudo é um momento para nós, né? Às vezes você fica, né, atraído por uma pessoa que você vai falar assim, nossa, essa pessoa é tal, é bonito, bonito, mas na hora que você vai ver, as pessoas falam bom na cama, ruim na cama, sei lá. Essas confusão aí que as pessoas expressam hoje em dia, só para que vocês entendam, certo? São momentos. Isso representa momento, isso não representa um relacionamento entre conjugal dentro do relacionamento. Faz parte, sim, muito, é muito necessário, né? Fertilização, né? Mas isso não é tudo, certo? Para que vocês entendam. Então entenda isso, olha, isso tudo para explicar a matéria, tá? Certo? Pois se explicar o que vemos, vai explicar a matéria, né? E o que move sobre a Terra. Todas as matérias hoje movem sobre a Terra, certo? Todas as matérias. Se nós está explicando a matéria, não explica o que nós somos. Nós somos consciência. Nós somos consciência. Nós somos consciência, certo? Nós somos consciência. Nós não somos matéria. Nós somos consciência. Nós não somos matéria, somos consciência, ok? Entenda isso. Entenda isso. Entenda isso de todas as formas, ok? Esse ficou muito explicativo, né? A princípio, né, tinha ciência dessa contradição, mas eu me expressei bem aquilo que eu queria falar, estava muito preparado para
para falar sobre isso, né, gerando essa contradição sobre o norte estar na nossa frente e trocando o norte para o sul, tirando o norte, colocando o sul em nossa frente, certo? Bem explicativo sobre isso. Se vocês acompanhem tudo que está sendo dito, para que vocês não se percam. Entenda, isso é ideologia. Quando eu abri o outro blog, né, sem ser esse o outro, eu já tinha falado que era uma ideologia representando o espaço dentro de nós e representando o espaço fora de nós, o que nós somos e o que nós vemos. É muito importante vocês ter consciência nisso, entenda? E trabalhar isso nas suas consciências e dessa forma o sentido dessa ideologia, ela vai trazer uma significação muito boa para que vocês possam compreender tudo. Eu já tinha, como eu tenho dito, o que eu queria dizer, eu já tinha ciência dessas complexidades, né, que ia gerar dentro do blog diário. É muito bom, interessante. Entenda aí, consciência habitada, consciência desabitada, né? Uma matéria que movimenta para um lado, outra matéria que movimenta para um lado, uma consciência habitada, ela vai representar uma coisa dentro, uma coisa fora, certo? A outra que esteja desabitada de você também vai representar um espaço dentro, uma coisa dentro, uma coisa fora. Vamos dizer isso para você entender. E desse meio tempo vai dar uma relação que eu gosto sempre de fazer, essas ideias, certo? Uma consciência interior com uma consciência exterior, uma consciência interior sempre do lado direito, né? Sempre do lado direito, a consciência exterior sempre do lado esquerdo, certo? Tudo que estiver na nossa esquerda, para dar um relacionamento, dar uma harmonia de corpo, para que a gente possa entender uma consciência interior, para que a gente possa entender que é consciência exterior. Vamos entender isso. Existe blogs diários para ensinar, para falar isso em parte. Não tire conclusões precipitadas. Vê o que fora dito antes para que vocês não percam nada, ok? Faça o trabalho de conscientização. Um blog só não vai explicar nada, certo? Trabalhe tudo isso nas suas consciências, ok? Se inscreva neste canal e sinalize esse vídeo. Só faça isso se você estiver se sentindo realizado, você viu que é útil, que é necessário, então se inscreva, né? Faça isso, né? Mas eu peço também que filtre tudo, né? Se você não sentiu bem com aquilo que você está ouvindo, não se sentiu seguro, não sentiu confiança, não acresce, não passa nada, fica tranquilo, tá? Ok? Tá tudo certo. Acompanhe o próximo blog diário, ok? Vou encerrar este blog diário de 518, Enoque, o Pai da Vida, parte 56, subtítulo Força da União, por Ato Missionário, parte 6. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe a nossa consciência entre a vida e a morte.